Se liga, empresário, hoje nós estamos aqui no restaurante do Alexandre, aqui em Maricá, na Lagoa de Araçatiba, um dos belíssimos locais aqui da cidade de Maricá, que você que está aí na tela tem que conhecer, tem que vir aqui conhecer esse belíssimo espaço, desse cantinho aqui de Maricá. Bom, pessoal, vocês vão acompanhar um pouco também no nosso almoço de negócios, um pouco do que aconteceu no Maricá Business 6, esse grande evento que aconteceu aqui na cidade de Maricá, reuniu diversos empresários, diversos líderes do poder público e também diversos palestrantes que trouxeram informações extremamente relevantes para os empresários e para os empreendedores que estiveram no local. Mas hoje aqui no restaurante da Alexandre, com o almoço de negócio, você está vendo aqui, já tem uma moranga aqui com um camarão delicioso e nós vamos mostrar depois para você, mas aqui também nós vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo, com a Juliana Brasil, que hoje é projetista da Prompter, uma cooperativa de iniciativa aqui de Maricá, que tem ajudado bastante os empresários, os empreendedores, as empreendedoras aqui da região e de outras também. Mas vamos dar aqui as boas-vindas à nossa querida amiga Juliana Brasil. Muito obrigado por estar aqui no quadro Almoço de Negócios, junto com a gente aqui no Se Liga Empresário. Uma satisfação muito grande, Juliana, de estar recebendo você aqui. Já conversamos um pouco nos bastidores, mas as boas-vindas para você. Fala um pouquinho com o público aqui com a gente. Obrigada, Léo. Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. E é uma alegria estar aqui com vocês, né, nessa tarde, aqui no restaurante do Alexandre, verdade, que é uma referência na gastronomia do município de Maricá, que tem essa vista belíssima. Vocês vão ver depois essa vista. E é uma honra estar aqui podendo falar sobre negócios, né, falando sobre o cooperativismo, sobre empreendedorismo, que vem crescendo cada vez mais aqui em Maricá. Muito. E é muito importante a gente trazer esse debate para compartilhar com quem não conhece Maricá, mas também para quem está em Maricá também fazer parte desse movimento. Saber que existem esses movimentos aqui, né? Juliana, vamos falar um pouquinho nesse começo sobre a Prompter. Qual foi a iniciativa da Prompter? O que é a Prompter? Explica para todo mundo aqui, por favor. Certo. A Prompter, ela foi aberta, né, em 2012, e hoje a gente tem um grupo que atua no Rio e atua também em Maricá. A gente tem uma sede no Rio, e aqui a gente está com a filial, que é aqui pertinho também, em Araçatiba, né? E nós somos uma associação de pessoas, de especialistas, né? De profissionais especialistas em diversas áreas, e que a gente está construindo várias iniciativas relacionadas ao turismo, à educação, à cultura no município de Maricá. E a gente faz esse diálogo, né, entre a sociedade civil, o poder público e o setor privado, para entender as oportunidades, o cenário atual também da cidade, o que está sendo promovido e como a gente consegue conectar todas essas pontas, né, essas frentes atuantes no município, mas também não só no município, né, para que a gente consiga trazer benefícios para a sociedade civil e também para todos os setores que fazem parte desse processo. Excelente. Né? Juliana, hoje a Prompter, a gente conhece um pouco, né, da história da Prompter e um pouco dos amigos que estão também junto com você lá, nosso querido Zalmir, Calixto, eu tenho o Lincoln e tantos outros, né? E a gente percebe que a Prompter é uma instituição, uma associação feita de pessoas que têm um coração gigante. Quando a gente tem uma associação como essa, que tem pessoas com um coração gigante, a gente percebe que é uma associação muito humanitária, muito humanizada. Isso você traz como um DNA da Prompter, sendo você também essa pessoa mais humanizada. A gente está batendo um papo ali, falamos muito sobre racismo e vamos falar sobre isso aqui. Você acha que isso faz a diferença? Principalmente para quem está lá na ponta, quem a Prompter consegue realmente chegar lá na ponta? Isso faz parte da cultura do cooperativismo, esse cuidado com a comunidade, que é um dos princípios do cooperativismo também, um dos valores do cooperativismo, que é essa intercooperação, olhar para a comunidade, entender quais são as necessidades desses indivíduos, como a gente consegue construir iniciativas que tragam os benefícios, de fato, né, para essa comunidade, para formar esses indivíduos também, para que tenham autonomia, para que entrem no mercado de trabalho. Então, cada um tem uma especialidade, inclusive estamos aqui hoje, né, conversando um pouco, grupo tá você vai ver depois aqui fora.
Então, cada um tem uma especialidade e dentro dessa diversidade de especialistas, a gente consegue mapear como a gente consegue atuar enquanto coletivo e para o coletivo também, né? A cooperativa tem esse fundamento, que é um processo de construção coletiva, de atuação coletiva e de benefícios coletivos. Né? Excelente. É a premissa básica da cooperativa, né? Como você bem falou, a gente tem hoje uma parceria também legal com a OACB, né? O nosso querido amigo Abdul lá, enfim, o presidente também, e a gente percebe que quando uma região, né, se associa, vira uma cooperativa, essa região tende a ter, digamos assim, um progresso muito mais acelerado e não deixar ninguém para trás, que eu acho que é o principal. Né? A cooperativa, ela arrasta realmente todo mundo. E aí, falando sobre isso, queria que você exemplificasse algumas situações que você consegue pontuar que a Prompter já conseguiu atingir, já conseguiu realmente trazer um benefício. Sei que são vários, mas queria que você pontuasse alguns aqui para a gente. Certo. A gente tá em Maricá, né? E Maricá já se tornou essa referência nacional de uma cidade que tem ações progressistas, preocupada com as pessoas, né? Então a gente aqui tem a economia das pessoas, a economia das famílias, né? Verdade. O prefeito Quaquá tem trabalhado bastante isso, de como a gente cria postos de trabalho, né? E como é que a gente consegue de fato trazer essas pessoas para dentro da geração de renda. Né? E o que eu acho muito importante, estou completando, né, eu acho muito interessante quando ele forma uma pessoa no passaporte universitário, tem uma regra, acredito que ainda tem essa regra, de que primeiro a pessoa tem que trabalhar aqui em Maricá, em alguma empresa aqui. Só depois de um X tempo que ela pode ir para uma empresa fora da cidade. Eu acho que isso aí mostra que ele está preocupado em desenvolver as pessoas aqui para as empresas daqui. Então, acho que esse é um ponto que traz Maricá e faz Maricá realmente estar voando como está acontecendo. Mas, desculpa a sua fala, por favor, porque eu acho isso muito importante. É super importante, porque a gente fortalece o território, né? Exato. A gente, de alguma forma, gera renda de verdade para quem está aqui. Exatamente. E Maricá tem muitas possibilidades. Na verdade, cada território tem suas possibilidades, né? Então, a Prompter vem trabalhando exatamente com isso. Eu, como projetista, eu faço parte de um grupo de projetistas, né? Tem outras pessoas também que trabalham comigo. E a gente está o tempo todo olhando para isso, ouvindo, né? A gente trabalha muito com a escutativa. Perfeito. Então, hoje, inclusive, a gente recebeu um grupo das associações de moradores. Eu vi e curti no Instagram, vi vocês lá conversando, o pessoal batendo papo na mesa, bacana. Porque a partir da associação de moradores, por exemplo, né, a gente consegue entender quais são as necessidades específicas daquele distrito, né? E aí a gente atuar estrategicamente para solucionar aquela demanda. Então a gente tem trabalhado no turismo, que tem crescido muito aqui na cidade, várias oportunidades em torno do turismo. A cultura também, a gente tem olhado para a cultura como esse lugar de oportunidade na economia criativa, né? E a economia criativa ela é muito vasta. Então, demais. Não é só apenas a música ou o teatro, né, que também fazem parte disso, mas a gente olha para os artesãos. Tem filmes aqui de Maricá rodando o mundo. Cineastas, né, o audiovisual está muito forte aqui. Verdade. A educação também, a gente tem projetos aí educacionais e a qualificação dos profissionais que estão atuando com a gente, né? Então é um trabalho que a gente faz internamente, mas que o impacto disso ele se desdobra nos nossos outros ambientes, né? Então a gente se qualifica dentro da cooperativa e a gente hoje está trazendo aqui a oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento para o público, né? Para que entendam como funciona o sistema cooperativista, né? Como é a estrutura da cooperativa, que é muito vasta. O pessoal poder entender de verdade, quando chega lá, saber com quem está falando, o que vai procurar lá, porque às vezes também tem que saber o que procura, né? Exatamente. Vai procurar alguma coisa que não compete ali a Prompter, então você está falando certinho para a gente. E aí procurar, por exemplo, referências como a OCB, né, que representa nacionalmente as cooperativas. Tem a SESCOP, que é a plataforma de formação dos cooperados, né? Então, todo mundo que entra na Prompter, por exemplo, precisa passar por essa formação básica
para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo e conseguir explicar para as pessoas o que a gente está fazendo ali também. Então, é um trabalho muito sério, Sem um dúvida, trabalho sem dúvida. que ele exige uma sensibilidade também, essa parte da humanização que você Sim, trouxe, né, Léo? A gente precisa, porque a gente está o tempo todo ouvindo pessoas, né? E verdade. pessoas, né, que têm suas particularidades. Cada um com a sua... Exatamente. Exatamente. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade de entender para onde a gente vai conduzir cada iniciativa. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pegar, então, Juliana, uma situação de uma empresa que precise de mais capacitação para os seus funcionários. Hoje a Prompter pode atender ela. Sim, sim. Um foco da cidade que está querendo criar uma agricultura familiar, mas não só de cada família, mas de um polo ali. Eles podem procurar a Prompter? Sim, a gente pode, por exemplo, ou a pessoa pode ser cooperada, né, ela pode se associar à cooperativa, ou a gente pode ajudar a organizar esse grupo para formar uma cooperativa a partir dessa iniciativa, né? Então, são várias possibilidades que a gente tem dentro das cooperativas para auxiliar as pessoas que buscam a gente, sempre trabalhando esse lugar do benefício coletivo. Né? Então, tudo é uma troca no mundo, né, Léo? Tá tudo interligado. Então, é o ciclo que gira ali e todo mundo sai ganhando. É o ganha-ganha que a gente fala, né? Exatamente, exatamente. Então, as pessoas procuram a gente com diversas ideias, diversos projetos. Isso deve ser muito bom, né? Porque você consegue absorver, nem todas você vai conseguir aproveitar ou ajudar naquele momento. Mas você deve ter uma gama de informações, de ideias de todo mundo, deve ser muito bacana. Sim. A gente conhece pessoas de todas as áreas, né? Então, hoje de manhã a gente estava conversando com um consultor de economia do mar. E, olha, né, a gente estava ali e aí chegou uma pessoa que trabalha com economia do mar e trazendo as experiências, os conhecimentos dele, né? As pessoas que trabalham com parte de edital, escrita de edital, para captar recursos. Então a gente tem é muito diverso, tudo é muito diverso. Isso né? é muito bom. Então, a diversidade, assim, ela traz várias oportunidades. Exato. E aí na cooperativa a gente tem a oportunidade de fazer essa interlocução e essa conexão entre diversas áreas, cada um atuando na sua especialidade, mas se complementando dentro dos conhecimentos. Excelente. Juliana, a sua área, você é projetista. O que um projetista faz? A gente estrutura projetos, né? Faz gestão de projetos. Então, a gente vai observar, você traz uma ideia, né, para a gente, e a gente vai fazer essa escuta do que você quer desenvolver, como é a sua comunidade, quais são os recursos que existem para isso, e a gente vai fazer todo um levantamento, um estudo de viabilidade, para entender se esse projeto, de fato, no formato que ele é trazido, se ele é viável, se ele precisa de adaptações, onde a gente vai buscar recursos para executar esse projeto, quem são as pessoas que vão atuar nesse projeto, porque tem a parte estratégica da gestão do projeto, sim, mas também tem a parte operacional, né? Exatamente, quem vai estar ali no dia a dia para essa execução acontecer. Então, é um trabalho, a área de projetos, ela trabalha com todas as áreas da cooperativa. Isso é muito bacana, você que está escutando, você que está nos ouvindo e vendo a gente aqui no Restaurante Alexandre, você pode perceber que você tem uma ideia, né? Que essa ideia pode ser realmente tirada do papel com auxílio de não uma pessoa, mas de várias pessoas, quase que uma banca ali para ajudar você dentro da Prompter. Assim como a Prompter tem outras, mas aqui em Maricá a Prompter vem se destacando, não só em Maricá, mas também em outras regiões aqui próximas, né? Nós estamos batendo papo aqui com a Juliana, conhecendo um pouco mais dela agora, mas nós temos um conhecimento também das pessoas que estão aqui com a gente, que estão aqui batendo papo, né? Nosso amigo Calixto já é uma pessoa que eu conheço a longa data e é um cara assim fora da curva, né? Então você vai estar muito bem assessorado. Juliana, eu quero virar um pouquinho a nossa página, quero falar com um assunto muito delicado, mas que ele tem que ser falado sempre. Nós estávamos batendo um papo ali no off, né, antes de entrarmos aqui, e a gente vem sempre se preocupando com a pauta do racismo, que é uma pauta que, quando se fala, muita gente parece que tem milindre, tem medo, acha que não pode falar isso, que aquilo, mas que tem que ser algo que tem que ser realmente falado, porque a gente precisa entender que o Brasil
é um país diverso, é um país para todos e que todos merecem ter oportunidades iguais, de preferência igualitárias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Percebendo no nosso papo que você entende muito mais do que eu, lógico. Eu queria que você explicasse para os nossos que estão nos vendo aqui, né? Como é que está hoje essa pauta do racismo aqui no Brasil? E por que é tão difícil a gente conseguir avançar nesse tema aqui no Brasil? A gente teve um ponto da conversa que a gente falou, né, da questão do Brasil ter mais anos de existência enquanto Brasil mesmo, né, de escravização do que sem ser um país escravizado. Assim. E aí, como uma mulher negra, a gente está inserida dentro dessa pauta instantaneamente. Né? Sim. A pessoa negra já nasce dentro dessa pauta. Né? E é complexo, porque é estrutural. Então, a gente vem de uma cultura racista que passa por diversas camadas, né, sociais, econômicas, em relação ao racismo ambiental, que a gente tem falado bastante hoje, né? E que poucas pessoas ainda conseguem associar o racismo às crises climáticas, mas que a gente sabe, né? Onde a enchente acontece com maior frequência, as incidências de calor na cidade, né? Eu acho engraçado nessa pauta, dando uma pausa rapidinho, que ainda tem gente que faz brincadeira com isso. Exato. Racismo é crime. Pois é. E acho que ainda tem gente que faz brincadeira com esse tipo de situação. É isso, né? E hoje meu posicionamento ele é muito direto, ele é muito objetivo, assim, a gente não pode ter espaço para que isso aconteça em nenhum local, em nenhuma instituição, na sociedade como um todo. Assim. E é um debate que a gente traz muito também para a Prompter, né? Temos pessoas negras conscientes, racializadas dentro da Prompter, e isso é um ponto que a gente está sempre elaborando, que a gente está sempre colocando em destaque dentro das nossas iniciativas, né? Porque a gente trabalha com a parte socioeconômica. Então a gente pensa no econômico, sim, mas a gente também pensa na sociedade. O dinheiro vem a pessoa, exatamente. Né? Então as pessoas são importantes, nós somos importantes. É o que a gente fala ali, né? A parte mais importante da cooperativa são os cooperados. Perfeito. Então se a gente está cuidado, se a gente está consciente do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, isso automaticamente é transmitido para o externo. Certo. Então o racismo ele precisa ser considerado, eu falei, né? Ele precisa ser uma condição inicial. Sim. Como é que a gente vai tratar das questões raciais? Como é que a gente vai diminuir os impactos do racismo dentro das nossas iniciativas, né? Como é que a gente está pensando essa reparação histórica, institucionalmente falando? Então, é fundamental. A gente tem muito a caminhar ainda, mas a gente tem políticas de cotas que está aí nessa disputa também, mas que a gente está ativo e que a gente defende, com certeza, né? É necessário pessoas negras formadas em universidades, fazendo doutorado. Eu quero fazer uma parte, se você me permite. Claro. Eu acho engraçado que o Brasil ele tem oportunidade de se tornar expoente para o mundo todo. Existe uma brincadeira, uma piada que fala que aqui a gente não tem furacão, a gente não tem maremoto, não tem terremoto, mas existe um povo que parece que quer se autodestruir. Aí você cria uma situação de cotas que levaram-se anos para ser debatida, para ser aprovada, implementada e tudo mais. E aí, de repente eu vou precisar de advogado, mas enfim, você vê alguns cidadãos que para tentar se aproveitar ou se beneficiar aquela pessoa que antigamente, e aí se eu estiver errado você pode me corrigir, mas eu já vi alguns casos que não tem como. As pessoas conseguem se burlar ali naquela identificação para conseguir entrar em algumas faculdades se dizendo negros, pardos. Como é que se dá isso? Como é que você vê isso? Porque posso estar até falando equivocadamente, mas em algumas pessoas a gente olha assim, poxa, essa pessoa ela sempre se chamava de branca ou branco. E agora, para tentar aproveitar uma situação, ela se coloca ali como parda, negro ou negra.
Eu acho que às vezes a gente precisa crescer como um ser humano aqui no Brasil. Se a gente crescesse como ser humano no Brasil, muito desse debate poderia ter já sido resolvido há muito tempo. Essas situações pequenas, mesquinhas, não sei se eu estou falando certo, mas é uma coisa que eu acho assim, como é que essas pessoas se aproveitam de uma situação? E o que você acha disso? Você já se deparou com alguma situação dessa? Eu não acho que seja pequeno, né? Porque nenhuma atitude racista ela pode ser considerada pequena, na verdade. Porque o racismo é crime. Sim. Né? As pessoas precisam ser punidas por racismo e ainda muito pouco. Assim, a gente vê muitas poucas situações onde as pessoas realmente são punidas da maneira como deveriam ser punidas no Brasil, né? Então, para mim, esse tipo de atitude ela se enquadra nessa questão do racismo, que ela precisa de uma punição para isso, né? Obrigado. Então, por Então, não estou exemplo, pensando errado, gente, porque é impressionante. a gente já teve casos de pessoas que tentaram burlar as cotas e foram banidas No mínimo, né? No das mínimo. instituições, ao mesmo tempo que pessoas negras, e aí negro a gente precisa entender como pessoas pretas e pardas, a Sim. partir da descrição do IBGE. Sim. Então, pessoas negras são pessoas negras e pardas, é um grupo dessas pessoas. Assim como pessoas negras também já não foram consideradas enquanto negras para acessarem as instituições. Como que você tem essa avaliação? Exato. A gente tem biotipo, né, que a gente fala. Então, não é só a cor da pele. Por exemplo, eu sou uma mulher negra e eu tenho pele clara. Mas toda a minha família é retinta. E aí, geneticamente, pela parte da minha mãe, eu nasci com a pele mais clara. Mas eu sou uma mulher negra, porque eu tenho cabelo crespo. Porque o meu biotipo, ele traduz essa identidade. Então, são vários fatores que precisam ser avaliados para a gente poder entrar nessa, né, ter esse aval, vamos dizer assim, né, que é muito complexo também. Tem uma avaliação. Tem critérios. Porém, é isso, a pessoa que está avaliando, né? Quem são as pessoas que estão avaliando? Isso tudo faz parte de um processo de educação, né, Léo? A gente não foi ensinado. Exatamente, a gente não foi ensinado. A gente foi criado num mundo, num país racista, que tem mais anos de escravização do que sem escravização. Então, tudo isso é reflexo do que a gente viveu, né? Do que os nossos ancestrais viveram. Então, como se a gente tivesse sendo reeducado. Exatamente. E aí isso demora um tempo. Né? Por isso que a gente tem os movimentos sociais, né? Os movimentos negros atuantes. E aí a gente lê Dias do Nascimento, a gente lê Lélio Gonzalez, porque são referências no movimento que são pessoas que lutaram muito de verdade, né? para a gente conseguir estar aqui hoje, inclusive falando sobre isso, né? Aqui abertamente, sem que isso fosse um problema, e na verdade falar sobre isso é uma das soluções. Sempre, tem que ser falado sempre. Exatamente. Então é isso. Para mim, o racismo ele não tem níveis de racismo. Racismo é racismo. E ele precisa ser tratado como racismo, como um crime. E as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Só quando começar a doer no bolso ou tirar a liberdade das pessoas é que realmente vai. Infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que é isso. A gente estava falando ali, né? Enquanto a educação não vier lá da base de uma forma correta e dali sim as pessoas forem crescendo com essa mentalidade, enquanto a gente estiver nesse meandro aqui, a justiça tem que ser mais firme, mais veloz, porque se você pega uma pessoa que fez um ato de racismo, como já teve por aí, mas se essa pessoa tiver uma boa defesa, ela não fica nem uma semana na cadeia. Ela vai ser criminalizada para entregar cestas num orfanato. Como que essa pessoa vai mudar? E quem está vendo isso, como é que essa pessoa vai falar? Olha lá o que essa pessoa está pagando para ter feito um ato racista. Ela foi lá, deu não sei quantas cestas e está lá liberta de novo. É porque isso, a punição ela tem que vir com a reparação. Né? A gente pune, né, pela lei, mas como a gente também repara essa pessoa para que ela não repita o mesmo ato, né? Porque senão não funciona. Para mostrar de verdade que isso é nojento, isso é asqueroso. Eu acho que enquanto a gente não fizer isso, posso estar enganado, mas enquanto a gente não punir de verdade as pessoas vão continuar fazendo essas coisas.
Mas eu venho pelo lugar da punição, que ele precisa existir, ele tem que existir, isso é indiscutível, mas eu também vou para um lugar da educação, que é a base, né? Porque antes da gente punir, Sim. a gente precisa prevenir. Sim. Então, como a gente previne essa estrutura, para que essa estrutura não seja reproduzida e a gente tenha que punir essas pessoas. Sabe uma né? coisa legal? Quando a lei seca, quando começou, né, aquelas pessoas que eram pegas na embriaguez, elas eram convidadas para ir no hospital ver como aquelas pessoas que provocaram o acidente, como é que aquelas pessoas ficavam. Normalmente, quem bate, quem se ferra, normalmente é quem não está bêbado. É o outro que bateu, que fica bonzinho ali, enfim. Então, era pego, levava lá para o hospital, a família da pessoa chorando. Você já imaginou se uma pessoa que comete um ato racista, ele é pego e ele vai andar 24 horas do lado daquela pessoa para ele ver que aquela pessoa sofre todos os dias, todas Mas a as gente horas. vê isso todo dia, Léo. É só abrir a notícia. Não precisa andar do lado de ninguém, sabe? Isso é todo dia. Mas ele vê na TV. A Adriana Malta, beijo, minha amiga. A Adriana Malta é uma cerimonialista maravilhosa. E ela me contou algumas ações que é até difícil a gente falar. Uma das bem tranquilas, ela anda no shopping com uma amiga branca do lado, mas aonde ela ia, parecia que um segurança atrás. Quando não ia, dois, num shopping na Zona Sul. E aí ela se mudou, conquistou, graças a Deus, e o trabalho dela, uma residência, um condomínio bacana e tal. Nesse condomínio tinha uma academia. Primeiro dia que ela foi para a academia, ela tinha acabado de se mudar, no dia seguinte ela foi para uma academia e ela estava deitada, malhando, fazendo alguma coisa tipo um abdominal e tal. E chegou uma moça na bicicleta, branca, e a moça da bicicleta virou para ela e falou assim: eu estou atrapalhando a senhora a limpar aqui? Aí ela levantou: não, você vai me desculpar, mas eu não sou funcionária. Eu também sou uma moradora igual você. Mas se eu estou atrapalhando o seu. Ela saiu, ela falou que ficou transtornada. E eu te pergunto, o que fazer numa situação dessa? Oi, Léo, eu sou muito radical nesse sentido, justamente porque a gente está falando que racismo é crime, né? Então, se o racismo é crime, ele precisa ser denunciado. Então, isso é uma coisa rotineira que acontece. Não é só na academia, mas é no ônibus, mas é no mercado, mas é numa loja. A gente pode passar aqui horas falando sobre casos Sim, é de verdade. racismo, né? Em diversos locais, shoppings, enfim. Eu sou adepta à denúncia. Então, se a gente está sofrendo um ato racista, né? Se alguém está promovendo um ato racista, uma pessoa negra, essa pessoa precisa ligar para a polícia e relatar isso, né? E gravar, enfim, para que as medidas sejam tomadas. Porque se a gente sempre abaixa a cabeça, pede desculpa e se retira, isso continua sendo reproduzido, porque se normaliza essa atitude. E não é normal a gente agir dessa. Né, a gente, no caso eu, né, receber esse tipo de agressão. Né, a gente poder nomear as coisas como elas realmente são. Isso é uma agressão. O racismo mata, o racismo adoece. Então, precisa denunciar, a gente precisa ter políticas públicas efetivas para acolher essas pessoas. E aí tem um trabalho da saúde mental, por exemplo, né? Como é que se faz um acompanhamento dessas pessoas, principalmente das crianças que passam por esse tipo de situação? Então, não tem outra saída que não seja a denúncia. E dizer que isso é crime, precisa ser punido, precisa ser resolvido de uma maneira legal e efetiva. Né? Vou mudar um pouquinho o rumo da conversa. Você, como uma líder expoente negra jovem, como é que você leva essa inspiração para as pessoas que estão te vendo? Como é que você lida com isso? Que as pessoas veem você uma líder, uma jovem. Como é que você lida com essa inspiração? Como é que você faz para mostrar para essa juventude que é possível chegar, que é possível ir além? O trabalho que eu desenvolvo, né, e aí trazendo isso também para a Prompter,
ele está muito focado principalmente em mulheres, Legal. mulheres negras. Então, por exemplo, eu participo de projetos, acompanho projetos. Tem um projeto lá na Baixada, chamado Baixada Lab, que é promovido pelo Vladimir, que ele é um pastor lá de Caxias, né? A Baixada Lab, né? O Vladimir tem esse programa que atende mulheres que trabalhavam no lixão, e ele está trabalhando a questão do empreendedorismo com elas. Então, a cada 6 meses tem um ciclo formativo e essas mulheres participam dessas aulas, tudo gratuito. E eu sou uma das facilitadoras desse programa. Então, toda vez que muda o ciclo, eu vou lá para falar sobre a autoestima da mulher negra, a importância da geração de renda para essas mulheres, né? O autocuidado, o planejamento estratégico, como a gente melhora o projeto, o negócio dessas mulheres para que elas tenham aí um caminho mais sustentável, mais próspero. E a construção de redes, a gente está o tempo todo incentivando essa construção de redes. Né? Então, todos os projetos que eu trabalho, eles estão associados à questão racial e à questão da mulher. Né? Ou um, ou outro, ou os dois juntos. E trazendo esse debate também para dentro da cooperativa, da Prompter, para que a gente tenha essa consciência dentro das ações que a gente também está promovendo na cidade. Né? Isso não pode ficar distanciado, porque a gente está gerando impacto direto no município. Né? Então, esse impacto ele precisa ter um longo alcance e principalmente... E uma continuidade. Exatamente. E alcançar essas pessoas que estão nessa margem, né? Que são minorizadas, não são minorias, são minorizadas. Sim, verdade, é diferente. Né? Então, o nosso trabalho ele vem trilhando esse caminho, né, e é uma causa. Perfeito. E aí, quando a gente incentiva mulheres, quando a gente incentiva mulheres negras, a gente consegue mostrar para elas que elas também têm essa possibilidade. Né? A gente mostra ferramentas, a gente apresenta essa rede para que elas se fortaleçam. Juliana, eu vou fazer um jabá aqui de uma parceira que eu falei com você enquanto a gente estava no off ali, da nossa querida amiga Alessandra Caldeira. Depois você puder, busca um pouquinho a Lê Caldeira, que ela fala e faz um programa chamado Mulheres que Codam, que é justamente pegando mulheres negras e ensinando programação para essas mulheres. E hoje ela já tem 2 meninas novas, premiadas internacionalmente, estiveram no Maricá Business 6, deram um show na palestra, e é isso que a gente fala, né? Mudou o mindset dessa juventude, e eles já estão decolando, elas já estão decolando. Então, quem sabe, de repente, fazer aqui o Se Liga Empresário, fazer uma ponte entre a Mulheres que Codam, Prompter e você, para quem sabe alinharem algum projeto juntos aí, porque eu acho que tem uma pegada muito boa entre vocês. É super importante. E aí, outro ponto que a gente estava conversando é isso, né? Convidar pessoas negras, mulheres negras, para falarem sobre tecnologia, sobre negócios, sobre bolsas de valores, né? Porque não é só o conhecimento sobre o racismo, não é só, né, o conhecimento ali básico que a gente tem. Nós estamos formando mulheres que têm conhecimento técnico. E que são especialistas. Estou aqui enquanto uma especialista, né, falando sobre projetos, movimentando projetos na cidade, gerando renda para a cidade também. Então é importante que a gente traga essas mulheres para esse protagonismo, para que elas possam falar sobre o seu conhecimento técnico também. Né? Sem dúvida. Juliana, vou mandar um abraço aqui para a nossa querida Ângela Quimbango, doutora Ângela Quimbango, da Advocacia Preta Carioca, uma pessoa sensacional que também defende muito toda essa pauta. Eu queria que você agora desse um recado final para todo mundo. Nosso tempo é curto. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar com você, com a Prompter, porque tem muito assunto ainda, mas o nosso tempo aqui no Almoço de Negócio ele é curto. Eu que você deixasse um recado fabuloso aí para todo mundo que está assistindo, falando sobre a Prompter, falando sobre você, seus projetos, e como essas pessoas podem estar assim, aqui conversando de uma forma inteligentíssima, né? Inspiradora para todos vocês, por favor. Certo, obrigada, Léo. Primeiro agradecer aqui, né, pelo espaço. Nós te agradecemos. Pelo bate-papo super produtivo, né? Sem dúvida. E a Prompter, né, essa cooperativa que está transformando Maricá de fato. Então a gente convida vocês a conhecerem. Acessem nossas redes também na Prompter. A gente tem um site, tem uma página no Instagram para vocês conhecerem as iniciativas que a gente está promovendo agora.
E a gente está aberto também para dialogar, para ouvir as propostas e construir junto, porque o cooperativismo é isso, né? É cuidar da comunidade, é fazer junto, é se beneficiar junto. Então, bem proposta. Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Lagoa de Araçatiba, juntamente com o meu amigo Alexandre, do restaurante Alexandre. Ontem foi a 6ª edição do Maricá Business e hoje nós viemos aqui gravar o quadro Almoço de Negócio. E teria que ser com o Alexandre aqui dentro do restaurante dele. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco dos pratos, um pouco da casa. Mas eu queria perguntar aqui primeiro dar as boas-vindas aqui ao Alexandre, agradecer essa hospitalidade dele aqui no restaurante dele. Perguntar para você, Alexandre, você que esteve ontem lá no Maricá Business, a 6ª edição, o que você achou do evento? Eu já participo de todas as edições. Essa foi maravilhosa, o melhor network que os empresários precisavam. Nós tivemos vários empresários lá. A Gerri esteve lá, deu uma aula. Verdade. Para o empresário que precisa de fomentar dinheiro. Verdade. Entendeu? Então, foi um network que todo empresário precisa participar. E a próxima edição eu convido o empresário para lá, olha, conversa, tem demanda de mercado, aí tem que trazer muita coisa nova aí. Sim. Coisa. E eu sempre te acompanho no Liga Empresário. Se Liga Empresário. Mas o Maricá não está de parabéns. Verdade. É uma coisa assim, do outro. Isso. E o Se Liga Empresário é seu, que eu participei já 2 vezes. E eu falo para você, tem que bater palma para o Regula. Obrigado, meu amigo. É um cara que valoriza o empresário. Ele, além de fazer as entrevistas, ele tem os meios para ajudar o comerciante. Obrigado, Alexandre. Perguntar então também para você aqui, como é que está sendo hoje aqui a recepção no restaurante? Eu vi que você fez diversas melhorias aqui no restaurante. Não, mas pô, tá um busque, digamos assim, tá. O Alexandre tem. Exato, meu carro tá lá, tranquilão. Tranquilão, no final de semana a gente tem guardador, durante a semana a gente não tem. E vai sempre agradando o pessoal, fazendo modificação dos pratos que levaram a modificação, lançando os pratos novos, lançando pratos de lançando pratos. Então eu vou fazer uma demonstração para você aí, os pratos que estão aí no mercado. A gente ia perguntar isso para você. Recebemos algumas perguntas. Qual é o prato hoje que tem mais saído aqui? Qual é o carro-chefe? Hoje não existe o carro-chefe. Existe aqui. Todos os pratos giram. Legal. Mas os pratos que vendem mais, vou falar assim, o do camarão, frigideira especial do Alexandre, vocês vão comer leite. Eu vou tentar fazer uma coisa. Camarão com cartão do Pará, um relançamento do primeiro. Então é para todo mundo provar. Tá dando fome aí? Quando você puder, vem aqui no restaurante Alexandre para provar isso que ele tá falando aí. Os pratos tipo de verão. O camarão com requeijão. Meu Deus. Salada refrigerante, que leva mangue, muito bom. leva muita coisa. Então tem pratos que a gente trazendo para o mercado. Bacana. E você, pensando no futuro aí, o que você vê hoje de Maricá? Nós tivemos ontem lá o Zé Alexandre lá falando muito sobre o futuro de Maricá. Você que é um cara da cidade, empresário, já há bastante tempo, foi presidente da Rota, está aí como consultor em várias instituições. O que você vê de futuro aqui para Maricá, Alexandre? Quando eu vim lá de trás, trabalhando, eu acho que cada empresário tem que fomentar o seu trabalho. A cidade cresce junto com a gente. Sim. E a cidade do governo, toda a cidade de coluna. E tem que acompanhar o empresário tem que acompanhar essa decolagem, senão fica. Verdade. Então, hoje, a prefeitura atual faz curso para pessoa. Sim. Não vai dando curso de reanimação da mulher, Garcia, Sebrae, tem uma gama de produtos aí que está aí, a Rota Gastronômica, a prefeitura, oferecendo para os empresários. Tá? Muitos fizeram ato palco aí, vai vir agora a Universidade do Rio aí, então vai ter curso sobre ele. Então, nós temos que aprender. Eu sei tudo, a gente nunca sabe. Verdade. Nós temos nosso pão cervejeiro, está aí decolando. Entendeu? Está tudo aí, foi TV com nós, tudo aí.
por falar no polo cervejeiro. Ontem você brindou a gente lá no Maricá Business com o Alex Beer, o seu chopp delicioso. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho sobre isso. Como é que surgiu a ideia? Participei uma vez do Natal Iluminado, uma edição dos containers ali em Araçatiba, uma das melhores edições. E aí eu comecei o show. Nosso amigo da Maltz, aí chegou, o negócio explodiu de um jeito que ele não deu vazão. Aí eu conheci uma fábrica para o show. Ah, não, vou botar para você. Aí botou de lá para cá, aí veio a ideia, eu gostei da ideia, amadureci a ideia e se tornei cigano. Eu tenho uma receita que é produzida pela Old School, uma fábrica, o Romulo também, que é parceiro comigo. A gente produz a receita e hoje revende aqui. Tudo que o tudo da receita toda. Hoje a cidade está inaugurando lá a parte de alimentação lá no centro, né? Zé Alexandre vai estar lá. E você acha que você acha que essa diversidade que Maricá tem feito em relação a principalmente a polos gastronômicos é uma boa para a cidade? Como é que você enxerga isso? Isso aqui que está aqui em cima de vocês são festivais gastronômicos. Então, o turismo, primeiro a gente foi o turismo de gastronomia, depois veio o turismo de visita. Então, o que alavancou hoje é o turismo gastronômico. A cidade hoje é referência. Verdade. Tanto comida de rua, como comida de restaurante, alavancou. Então, a cidade hoje não perde para ninguém. Verdade. Nós temos as melhores carnes, melhores peixes, os melhores artesanais, pizza. Então, são empresários que cresceram na cidade. Sim. Itaipuaçu hoje é o boom. Verdade. Tem meus amigos lá de Itaipuaçu, empresários de Itaipuaçu. Bato palmas para eles, estão se renovando, se reinventando. Essas pessoas que se renovaram, que se inventaram de novo, muito passou pelos nossos cursos. Bacana. Toda vez que a gente passa pelos nossos cursos, acendeu uma luzinha no tubo do curso. Legal. É isso. Bom, Alexandre, nós estamos aqui no seu restaurante. Nós vamos mostrar agora um pouco do seu restaurante. E você disse que vai fazer um prato especial. Qual seria o prato? Diz pra gente. Eu vou fazer um frigideiro especial para você. O que é essa frigideira especial? Como fosse uma pedida do Alexandre, como fosse uma paella. Vou preparar para você, daí eu tenho que vai ficar. Tá? Talvez eu, se ficar tempo de fazer, eu vou fazer um outro prato do lado, eu sei qual vale. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um recado para todo mundo, Edson, por favor. Ele faz o restaurante do Alexandre, vem conhecer, saborear essa comida maravilhosa aqui. Meus funcionários, não o chefe aqui não, são eles que executam. Olha, atendimento nota 10, um clima maravilhoso aqui, tá? Muito bonito, rústico, fácil de chegar aqui. Coladinho no deck aqui, ó, de Araçatiba. Coladinho no deck de Araçatiba. Então, vem para cá experimentar, saborizar esse almoço delicioso que o Alexandre está propondo. Vamos ficando por aqui. No próximo almoço de negócio, a gente traz mais informações para você. Se liga, empresário!